Agora vamos saber um pouco de técnicas, de regulamento com o Pedro. Pedro, que campeonato lindo e quanta gente num amador. É sempre assim ou é esse é uma exceção? Não, graças a Deus não é uma exceção. A categoria amador é uma das categorias mais importantes que a gente tem no esporte e ela, já na sua natureza, num campeonato brasileiro, traz muita gente. Esse campeonato sendo em São Paulo, no Clube Hípico de Santo Amaro, que é um lugar que todos gostam, a tendência sempre é essa mesmo, de termos um volume bastante grande, que é o que está acontecendo nesse brasileiro. Muito bom. Pedro, nós tivemos esse ano os Jogos Equestres Mundiais que aconteceram na Normandia. Qual é a tua visão em relação ao Brasil? Olha, foi uma estrutura muito grande. O Brasil fez se representar em 7 modalidades nos Jogos Equestres Mundiais. Algumas categorias a gente sabia, prevíamos uma melhor colocação do que dos anos anteriores. Na maioria delas isso aconteceu. E eu vejo que 2 categorias tiveram um resultado muito bom. Uma foi a Rédeas. Rédeas teve um classificado entre os 15 do mundo, então é muito bom resultado. No comparativo de como vinham, é a 5ª vez que Rédeas participa, eles vêm melhorando a cada campeonato mundial. Este resultado foi muito bom em termos gerais, de Rédeas espetacular. E o salto também, o salto teve um resultado excepcional. Nós ficamos em 5º lugar. Se lembrarmos que no último campeonato ficamos em 4º, mas a muita distância das medalhas, eu digo que este 5º lugar foi superior em muito. Estávamos a menos de 1 ponto da medalha de prata. Tivemos um azar muito grande, os nossos cavalos da equipe não eram cavalos muito bons para a prova do primeiro dia, a tabela C. O único que poderia ter um resultado um pouco melhor seria o Doda. Foi isso que foi pensado e foi para isso que o Doda foi, para ter um resultado para a equipe que puxasse a equipe para frente e infelizmente sofreu uma queda, quer dizer, que é do esporte, a gente não tem como escapar disso. Se o Doda tivesse feito o seu percurso conforme o planejado, com certeza nós estaríamos na prata. Com muito pouca coisa estaríamos no bronze, pois ficamos na frente de vários países de muita tradição e há muito pouca diferença, a menos de 1 ponto da medalha de bronze. Quer dizer, o resultado foi de nível técnico espetacular. Como é que você está vendo e o que a CBH vai fazer de estratégia para Toronto o ano que vem, no Pan-Americano e as Olimpíadas de 2016 aqui no Brasil, né? É lógico que hoje toda a visão do esporte, de todos os esportes, do próprio Ministério do Esporte, do COB, com quem a gente trabalha muito em conjunto, visando sempre a Olimpíada. Os Jogos Pan-Americanos nos dão, no ano que vem, no Canadá, 2 situações distintas. Uma, que o Brasil não precisa da classificação. Eu lembro que os Jogos Pan-Americanos são classificatórios para a Olimpíada. O Brasil não precisa porque o país sede já vai estar. Então isso tem um lado bom e tem um lado ruim, porque nós também não é por isso que não vamos levar a sério os Jogos Pan-Americanos, não é por isso que não vamos trabalhar no sentido, mas nos dá também uma outra forma de trabalho. Existe todo um planejamento, provavelmente algum grupo que ainda não temos ele totalmente definido em termos de número, deve ir aos Estados Unidos no começo do ano. Desse, uma seleção vai ser feita para que alguns vão para a Europa, se unam aos cavaleiros que já estão na Europa para uma long list, da onde sairá a equipe que irá da Europa direto para o Canadá, para o Pan-Americano. A semana passada saiu uma matéria no UOL do Neco falando que os brasileiros que estavam na Europa, que tinham um cavalo com grande potencial, estavam vendendo seus animais. Isso não é preocupante em relação ao Brasil nos próximos eventos, tanto do Pan-Americano quanto das Olimpíadas, que a gente vai chegar lá sem animais? Veja bem, o problema dos animais é sempre o nosso problema. Não é agora porque alguns venderam seus animais. É sempre o nosso problema. O Brasil tem uma qualidade nos seus ginetes, nível mundial de primeira linha. Sem dúvida nós poderíamos sempre formar equipes competitivas e que se igualassem a qualquer país. Nosso problema está sempre calcado nos animais. Quase sempre
para se formar uma equipe, o problema maior acaba sendo dos animais em relação aos cavaleiros. Como nós precisamos de conjuntos, é lógico que o problema está aí. Mas esse não é um problema de agora, esse é um problema que sempre acontece. As pessoas têm seus cavalos e é um processo normal que se esse cavalo atinja um nível melhor, que ele se apresente bem, que ele tenha resultados expressivos mundialmente falando, ele vai receber. Porque o mercado mundial hoje é carente de animais de nível olímpico, por exemplo. Então todo aquele que tiver, ele vai estar sempre pressionado por alguém para ser vendido. Eu li na matéria também, os cavaleiros falando que a CBH não subsidiou, o Ministério do Esporte também do Brasil, não subsidiou a comida dos cavalos lá na Normandia. Isso é verídico ou você não está a par? Não, isso não é verídico. Os cavaleiros viajaram para a Europa todos, de todas as modalidades. Os cavalos foram transportados pela CBH via um projeto junto ao Ministério do Esporte e ao COB. Toda a estrutura lá foi coberta pela CBH. Alguns cavaleiros que passaram mais algum tempo receberam inclusive um subsídio. Vamos dizer assim, esse subsídio era suficiente para ele ficar lá o tempo todo? Talvez não, mas nunca se conseguiu isso, nunca se deu isso. Então, a CBH é bom que todos saibam, que todos tenham sempre em mente que ela não tem recursos para isso. Ela trata de tentar conseguir junto aos órgãos governamentais. Às vezes consegue, às vezes não consegue. Ela faz e tenta tudo que ela pode. Às vezes isso não é possível. Quando é possível, todo esse dinheiro é revertido em prol dos cavaleiros, como foi agora. Como temos agora um campeonato, um ranking de senior top que dá 1.300.000 reais de prêmio por ano. Como temos um circuito indoor que dá próximo a 500 mil reais por ano, em 6 etapas. Tudo isso é um trabalho que está sendo feito. Você sabe, isso é muito bom a gente esclarecer, porque falar muita gente fala. Na entrevista do Neco, também ele falou uma série de outras coisas, que nós tínhamos ganho do banco, os cavaleiros que estavam nesse projeto, eles ganhariam um X por mês para poderem se dedicar a esses treinamentos. E falaram que até hoje ninguém recebeu dinheiro nenhum. É verídico ou não? Em alguns momentos em outros não. A CBH tinha como tem vários projetos, como eu disse, ela não tem esse recurso próprio, ela não tem recurso, o recurso dela é muito pequeno. Principalmente quando se pensar em levar cavalo para a Europa, equipes para a Europa, mas ela tem projetos, esses projetos foram aprovados, esses projetos são nas 3 modalidades olímpicas, no concurso completo, no adestramento e no salto. O que ocasionou um grande problema inicialmente foi o mormo, que os cavalos não puderam viajar. Então o planejamento todo daqueles projetos, primeiro, não pôde acontecer, porque os cavalos não podiam entrar como ainda não podem entrar na Europa. A ida dos cavalos para a França foi uma gigantesca tarefa. Tivemos que colocar cavalos no Rio de Janeiro, porque a CBH, através do seu presidente, conseguiu a liberação do Rio de Janeiro. O Brasil todo estava interditado para mandar cavalos para a Europa. Se conseguiu uma liberação no estado do Rio de Janeiro, então os cavalos tinham que estar lá para sair de lá para poder ir para a Europa. Outros foram via Estados Unidos. Tudo isso representa um custo enorme, um aumento de custo enorme. Também tem o problema que vários desses projetos estão aprovados e realmente o dinheiro não saiu. Nós realizamos esse ano de 2014, realizaremos em 2015 e em 2016. Isso foi conseguido por 3 anos. O Campeonato Brasileiro de Senior Top, que é o ranking e o campeonato hoje estão unidos para que se tenha um único campeão, por isso é importante, o patrocinador exigiu isso, a imprensa ficou muito confusa o ano passado, quando no mesmo concurso tivemos 2 campeões, um do ranking, um do brasileiro, então se unificou. Esses concursos, nós estamos fazendo concursos internacionais em todas as etapas, para que os nossos cavaleiros aqui no Brasil possam marcar pontos no ranking da FEI. Isso nunca foi feito. Nós fazemos, o presidente conseguiu junto à FEI que por 3 anos nós vamos fazer concurso 2 estrelas com pontuação de 3 estrelas, porque só 3 estrelas pode marcar para a FEI. Houve uma autorização especial, isso é importantíssimo e o prêmio é muito interessante. Então as coisas têm que ser vistas de todos os ângulos, não é? Lógico, muitas vezes há um projeto e esse dinheiro não sai. Aí não tem como fazer.